Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao Clubinho da Mi, para quem está chegando agora. E muito obrigada a você que está aqui comigo há mais tempo, que confia no meu trabalho e que gosta, claro, das aulas que eu tenho trazido aqui para vocês. Finalmente consegui zerar todas as pendências que eu tinha com vocês das aulas até dezembro de 2022. E hoje eu tô aqui para trazer a aula de janeiro de 2023, tá bom? Vocês me pediram demais essa aula, principalmente para quem me segue lá no Mi Tavares 2021 e também no Meet Store, que é a agenda fichário ou o fichário, tá, gente? Porque ele não serve só como agenda, ele serve como um fichário escolar e universitário também, tá? Eu quis trazer para vocês duas formas de fazermos esse fichário, que é com o sintético 08, que é igualzinho a esse daqui, ó, que a gente vende aqui no ateliê, e também com o Montana, tá? Para vocês terem essas duas opções. É claro que com o Montana é uma peça bem mais rápida de fazer, porque ele já tem o corte a fio, ele já tem o seu acabamento, então a gente não precisa fazer virado e tudo mais, tá bom? Por isso eu resolvi trazer das duas formas. Outra coisa, vou deixar no link da descrição o molde, tá? Eu vou disponibilizar um molde para vocês. Vou deixar também o link de onde eu comprei essa ferragem aqui de fichário, tá bom? Para quem comprar exatamente igual o meu, tá? Vai fazer igualzinho eu vou ensinar. Para quem for comprar outro tipo de ferragem, é bom comprar a ferragem antes, esperar chegar, para ver se vai caber no mesmo molde que a gente vai estar utilizando aqui, tá bom? Caso não caiba, você consegue fazer as alterações e seguir as técnicas e dicas que eu vou passar hoje aqui para vocês, beleza? Então é isso, vamos lá agora para a lista de materiais, vou mostrar um pouquinho dos cortes para vocês também. E depois a gente vai começar a confecção do nosso fichário, aula de janeiro de 2023. Bom, então vou começar mostrando para vocês o nosso molde, tá? Ó, eu fiz o molde em MDF, tá? Por que eu fiz em MDF? Esse fichário, ele era um fichário que eu produzia em larga escala para a papelaria da minha irmã. Então, ficou mais fácil a gente mandar fazer um MDF por conta da produção que a gente fazia com relação a esse fichário, tá? O molde que eu vou deixar é exatamente esse. Vocês podem cortar num papelão, até mesmo no papelão Paraná, que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai usar para a estrutura. Vocês podem também usar para cortar e deixar o molde de vocês pronto para sempre que vocês forem usar, tá? Uma outra coisa, no molde, os quatro cantos eles estão com esse chanfrado aqui, tá? Que é justamente para vocês dobrarem e fazerem o acabamento do virado, tá? Então, se vocês forem fazer no Montana, vocês ao invés de cortarem assim, tá? Vocês vão cortar meio centímetro menor do que todo o molde e não vão precisar fazer o chanfrado, porque ele vai ficar reto, tá? Ou arredondado, se vocês preferirem deixar a agenda e fichário de vocês arredondado, tá bom? Essa divisão aqui, então, essa reguinha, né, essa divisão que eu fiz aqui, é a divisão que a gente vai usar para encaixar a nossa estruturação, tá? Como eu falei para vocês, eu tô usando o papelão Paraná, que é esse daqui, ó. Embora ele seja mais fininho, ele é bem rígidozinho e ao mesmo tempo ele não... Se porventura vocês quiserem, se vocês estiverem na máquina industrial reta ou duplo, transporte duplo, vocês conseguem até costurar por cima dele se vocês preferirem, tá? No caso aqui da aula, eu vou sempre deixar uma margem de meio centímetro em toda a volta para vocês conseguirem costurar, para não agregar a camada na costura de vocês, tá? Então, o que eu vou precisar? De 2 papelões Paraná cortados nessa medida aqui, tá vendo? Ó, encaixa perfeitamente aqui. Nesse caso aqui, eu já tinha esses papelões cortados porque foi sobra, como eu falei, da papelaria que a minha irmã tinha. Então, a gente tem bastante ainda desses papelões cortados e na época ela preferiu fazer arredondado, tá? Então, no meu caso, quando eu for cortar aqui o material principal,
no 08, eu não vou cortar chanfrado, eu vou cortar o retângulo normal para que eu possa fazer o viradinho enrugadinho aqui em cima desse arredondado depois, tá bom? Então eu preciso de 2 papelões Paraná cortados nessa medida, né? Porque eles vão encaixar certinho aqui depois quando a gente for fazer a nossa colagem. E um papelão Paraná cortado nessa medida aqui do centro, tá bom? Que vai ser a lombada do nosso fichário, tá? Então, o que eu já fiz aqui, ó? Eu já deixei colado esse papelão, lembrando que eu tô colando o papelão no sintético com a colinha de contato, tá? E aí eu já deixei colado aqui para dar uma adiantada nos passos, ó. Esse daqui é o Montana, como eu falei para vocês. O Montana eu vou deixar ele reto, tá? Eu não vou arredondar. E o que eu faço, ó? Eu pego aqui o meu molde, eu encaixo aqui, ó, tá vendo? Em cima do meu sintético, e exatamente nessas marcações é onde eu vou encaixar o meu papelão já com a cola de contato, tá? Agora a gente vai passar novamente a cola de contato em toda essa parte aqui, para vir com a parte de dentro que eu fiz no Montana também, tá? E como o Montana ele não precisa de acabamento, né? Eu cortei os 2 retângulos no mesmo tamanho, tá? Porque a gente vai simplesmente unir aqui e passar a costura em toda a volta, tá? Já no 08, vou mostrar pra vocês agora, ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Vocês podem ver que a sobra que eu deixei em toda a volta é um pouco maior, tá bom? Para que eu possa fazer um virado maiorzinho aqui e ter mais estabilidade na hora da costura, tá? Esse meu chanfradinho aqui, ó, esse meu cantinho aqui, eu vou depois dar um picotezinho e a gente vai fazer junto aqui, tá? Esse viradinho aqui no canto, as mesmas marcações para colocar o meu papelão Paraná e também vou passar cola desse lado aqui. A diferença, gente, é que a parte de dentro da nossa agenda feita com o sintético 08, no caso aqui eu tô usando um Duna preto com fundo em malha, tá? Mas pode ser qualquer 08. É que a parte de dentro, ó, ele vai ficar do tamanho interno do meu molde, tá vendo? Porque aí eu vou dobrar e vou fazer o virado aqui por cima dele, tá? Então, o interno da agenda feita no 08, do fichário feito no 08, vocês vão cortar essa medida aqui, ó, tá? Da parte interna do nosso molde, tá? Como vocês viram deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês de novo. Como vocês viram aqui nesse meu demonstrativo, ó, eu fiz um fechamentinho dele aqui com botãozinho imantado. O melhor botão nesse caso aqui é aquele pequeno de 14 milímetros, só que agora na nossa demonstração aqui, na nossa confecção, eu não tenho esse pequeno, tá? Então eu vou usar o maior com acabamento aqui. Mas o ideal é vocês usarem o botão imantado 14, tá? E também por dentro aqui, ó, eu coloquei um bolso, tá, ó, um bolsinho simples e coloquei esse penduradorzinho aqui de caneta, tá? Se vocês repararem, aqui no meu pendurador, ó, eu não coloquei forro nenhum, tá bom? Eu cortei 14 centímetros por 24, que é o tamanho interno aqui, e só fiz um viradinho aqui pra dentro, sem forro, sem nada, tá bom? Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem usar forro, usem, tá? Porque é um bolso simples, então vocês podem usar e abusar. No modelo que a gente vai fazer no Montana, o que eu fiz? Além de cortar o bolso, né, que eu cortei 13 por 25 aqui, eu também cortei um outro pedacinho aqui de 11 por 8 e fiz esse detalhinho aqui em cima, que eu vou colocar aqui, ó, como porta-cartões, tá bom? Mas isso também, gente, todo o aparato que vocês vão colocar dentro do fichário fica a critério de vocês. Vocês podem usar a criatividade de vocês e vocês podem, inclusive, transformar esse fichário numa pasta executiva, enfim, usando as técnicas que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, como eu falei, nós vamos precisar de um papelão, tá? Pode ser o papelão couro, pode ser o papelão Paraná, pode ser acho que é Rolex o nome, eu não tenho certeza absoluta, mas enfim, algo que dê
a estrutura aqui. Inclusive até o EVA vocês podem usar, tá? Só que o EVA, como ele é mais molinho, ele não vai dar uma estrutura tão firme quanto a gente tem com o papelão, tá? E a parte de dentro já mostrei pra vocês, todas as medidas vão ficar lá no verso, ó. Cortei aqui a nossa palhinha, né, do botão. Cortei também 6x3, que é onde a gente vai colocar pra caneta. E são essas as medidas, tá? Tô usando linha de nylon 60 e tô usando a agulha tamanho 18, tá bom? Então usem sempre a 18 ou a 20, principalmente para quando a gente fizer esse modelo aqui com virado, a gente vai costurar em cima do papelão. Então tem que ter uma agulha potente para isso, tá bom? Esses são os materiais. Além disso, nós vamos precisar da nossa ferragem de fichário, que eu já falei pra vocês que eu vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei as minhas, tá? Mas vende em vários lugares. Eu comprei nesse lugar aqui justamente porque eu queria usar o mesmo molde que eu já usava pra papelaria da minha irmã. Então eu comprei no mesmo fornecedor que ela já comprava, tá? E o botão imantado, como eu falei, eu não tenho 14, vou usar o 18. Só que aí na parte de fora, né? Ao invés de eu usar o botão normal, eu vou usar o botão com o acabamentinho de rebite, tá bom? Então, ó, a única medida que faltou falar pra vocês foi o fechamento de quando vocês forem fazer com o sintético 08. Eu cortei aqui um tamanho de 24x6, fiz um risquinho bem no centro, agora eu vou passar a cola, tá? E a gente vai dobrar, ó, assim até o meio, e depois de dobrado tudo até o meio, a gente vai dobrar uma pontinha com a outra, tá? Isso a gente vai fazer junto. Agora, sem mais delongas, vou abaixar vocês e a gente vai começar a costurar, tá? Vamos começar pelo montana, porque é uma técnica mais rápida de ser feita e vocês vão ver que rapidinho vocês conseguem produzir vários desses fichários, beleza? Bom, então bora lá começar o nosso fichário no montana, tá? Vou abaixar vocês aqui um pouquinho. Já estou aqui, ó, com a parte que eu mostrei pra vocês. Passei novamente a cola aqui nessa parte do papelão que a gente não tinha passado ainda. Passei também a cola de contato desse lado aqui do montana. Lembrando, gente, que a cola de contato ela precisa ser passada dos dois lados pra ter a aderência. E ela precisa também, ó, estar seca, tá bom? E aí agora não tem mistério, a gente vai colar aqui, ó, e deixar tudo bem retinho. Lembrando que as peças em montana, elas não têm acabamento, né, nas bordas, então precisa estar tudo, ó, coladinho e bem retinho, a parte de cima com a parte de baixo. Se por um acaso houver sobra, tá, em uma das laterais ou enfim, vocês vão acertar com o estilete, com a tesoura, como vocês preferirem, para deixar os dois ladinhos bem retinhos, tá? Ó. Arruma tudo aqui bem certinho, retinho, coladinho, tá bom? E depois que a gente fizer aqui, ó, a nossa marcação, ó, ele dá o formatinho aqui da nossa agenda. Ele pega aqui essa lombadinha aqui mesmo, né, que a gente fez. Se vocês quiserem até passar aqui uma espátula, como eu tô fazendo agora, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui que eu falei pra vocês? Vou deixar essa parte reservada e eu vou passar uma costurinha de aparência. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra vocês. Vou passar uma costurinha aqui de aparência nessa parte do bolso. Eu tô usando o ponto número 4,5, 5, tá bom? Ó. E aqui é só uma costurinha mesmo de aparência. Tá bom? Vou cortar aqui as rebarbinhas. Lembrem sempre de selar, tá? A linha de vocês. E agora eu vou pegar esse outro bolsinho que eu falei pra vocês que eu vou colocar e vou encaixar aqui embaixo. Tá bom? Não tem mistério. Se vocês quiserem, passem também uma costurinha aqui de aparência nessa parte aqui de cima. Vou fazer isso. Ó. Seguindo aqui o desenho que eu fiz.
vamos costurar ele aqui embaixo, tá? Nesse caso aqui, ó, se vocês quisessem, daria até pra colocar um outro bolso aqui em cima também, tá? Agora, ó, o que que eu preciso definir? Qual vai ser a parte das costas e qual vai ser a parte da frente, tá? Do meu fichário. Por quê? Porque eu gosto de colocar esse bolsinho sempre na parte da frente, porque aqui ficam as folhas, tá bom? Então, ó, já defini aqui que essa vai ser a minha parte da frente, então eu já posso vir aqui e colocar o lado certo aqui do meu bolsinho de cartões, tá? Ó, vou juntar aqui. Vou deixar uma margem, tá, de costura para que o meu pé depois possa entrar tranquilamente aqui para costurar. E vou juntar todo mundo aqui, ó. Essa parte aqui não tem segredo. Ó, e ficou dessa forma. Essa parte aqui, que é a parte do porta-canetas de 3x6, eu também vou deixar ela apenas um recortinho aqui de montana. E eu vou passar uma costurinha de aparência nas duas laterais. Tá? Ó. Como eu falei pra vocês, essa peça feita no montana, gente, ela é muito, muito rápida mesmo de ser feita, tá? Não tem mistério e nem segredo nenhum, tá? E essa outra parte aqui, que é a parte de onde vai o botão, eu gosto de deixar ela dupla, tá? Então eu cortei aqui um tamanho de 14, tá? E vou deixar ela assim, ó, pequenininha, com 7, tá bom? Então 2 vezes 7, ou vocês cortem uma de 14 e fazem apenas a dobra como eu vou fazer. Nesse caso aqui, eu vou passar a minha colinha de contato. E uma coisa muito importante, se vocês forem usar o botão imantado sem acabamento, tá? Que de preferência seja o tamanho menor de 14 milímetros, vocês vão ter que aplicar ele aqui agora, tá? Antes de fechar essa parte aqui, para que o acabamento fique escondido, tá? No meu caso, como eu vou estar usando o botão com acabamento, eu posso fechar, finalizar a minha peça e só depois aplicar o meu botãozinho aqui, tá bom? Então, ó, vou juntar aqui. Tá? Vai ficar assim e eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Prontinho. Agora, a gente já vai para a montagem da nossa peça. Uma coisa aqui, ó, que eu não falei pra vocês, é que... Deixa eu cortar aqui esse excesso de material. É que a gente precisa, na parte de baixo aqui, na parte de dentro, colocar já o botão, tá? Para que ele possa ficar escondido aqui nesse meu acabamento. Então, ó, nós vamos preparar aqui agora o botão, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? O meu fichário, ele fecha assim, né? Então, o meu botão, ele vai vir aqui na frente. Vou pegar uma reguinha pra gente conseguir fazer a medição bem certinha. Ó. Na parte de dentro, eu vou medir o meio, vou usar uma canetinha em gel aqui pra poder fazer a marcação. Vou medir bem o centro e vou encaixar aqui dentro, ó, primeiro de tudo, o meu trubisquinho aqui, que vai ser o fechamento. Lembrando que aqui já deveria estar com o botão, se eu estivesse usando o botão sem acabamento, tá? Então, vou só abrir aqui, ó, e vou encaixar aqui, aonde vai ficar localizado o meu botão, tá bom? Ó, encaixei, vou deixar aqui tudo bem certinho. Se vocês quiserem passar um pinguinho de colinha de Super Bonder, pode passar. Vou dobrar aqui, tá? E vou trazer, ó,
esse meu trubisquinho aqui pra frente, ó. Vocês não podem apertar muito aqui, tá? Porque aqui dentro vai entrar o miolo da agenda. Então, se apertar, a gente não consegue fechar depois, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meu negocinho aqui, ó, que é mais ou menos da largura da minha agenda, e vou encaixar aqui, ó, para que eu tenha essa amplitude de fechar aqui o meu botão, tá? Então, ó, deixei todo mundo aqui parado, vou trazer ele aqui e vou marcar aonde eu vou colocar o outro botãozinho aqui, ó. Então, eu marco aqui o centro, venho com uma tesourinha ou com um furadorzinho, tá? E já faço a minha marcaçãozinha aqui, ó. Feita a marcação, eu já posso tirar aqui. Vou marcar aqui, ó, e vou encaixar o meu botão. Lembrando que essa parte aqui, eu tô usando o botão sem acabamento. Então, eu vou colocar ele e ele vai ficar escondido aqui, ó, dentro do meu acabamento, tá? Ó, já marquei. Eu vou descolar um pouquinho ele aqui, ó. Ó, vou descolar. E vou fazer o furinho aqui. Depois da primeira feita, vocês já conseguem deixar essa marcação marcada no molde. E aí vocês conseguem já encaixar esse botão mesmo antes de juntar todo mundo aqui, tá? Então, ó, encaixei aqui, vou colocar o meu gabarito atrás, vou fechar ele aqui, ó. E pronto, tá? E aí ele ficou desse jeitinho aqui. Bom, feito isso, volto aqui, ó, com o meu acabamentinho, como a gente tinha deixado pronto. E agora a gente vai passar a nossa costura final, tá? Então, como que eu vou passar essa costura final, ó? Tô aqui com o meu material, do lado que é a parte da frente do meu fichário, eu vou acomodar o meu bolso aqui, tá? Eu vou prender ele com... Eu vou prender ele com clips, mas vocês poderiam também usar a colinha de contato com bico fino aqui, tá? Eu vou estar prendendo desse jeitinho aqui, porque eu tô sem o vidrinho de adoçante aqui pra estar utilizando. Então, vou juntar aqui, ó, todo mundo. Lembrando que aqui agora a gente tem 3 camadas de montana pra costurar, tá? Então, precisa usar uma agulha mais grossa realmente, beleza? Ó, deixar tudo bem estabilizadinho aqui, porque eu vou costurar por fora, tá? Pra que a costura mais bonita fique pra fora. Ó, e ainda tem o trubisquinho aqui, que é pra prender a caneta, tá? Que é opcional vocês colocarem, mas eu vou colocar bem aqui no centro da parte superior também. Beleza? E aí ficou desse jeitinho aqui, ó. Vou virar ele do lado contrário, tá? Deixa eu marcar novamente aqui o meu meio para eu encaixar bem certinho a minha... o meu trubisquinho aqui, ó, deixar bem centralizado, tá? E agora aqui nesse momento, se vocês acharem que a máquina de vocês vai grudar um pouquinho, ó, pega um pouquinho de hidratante ou um pouquinho do próprio óleo de máquina para poder passar aqui em volta e fazer uma costura mais bonita, tá? E que não grude na hora da costura. Outra coisa, eu vou começar o meu retrocesso por trás, tá? Para deixar o acabamento sempre pro verso da nossa peça. E aí, essa parte aqui... E aí, essa parte aqui é a finalização do nosso fichário
Montana, tá? Depois disso, a gente já vai passar para a confecção do fichário com o material 08 e por último de tudo é que a gente vai prender as nossas ferragens lá no balancinho, tá bom? Então bora lá começar aqui, ó. Tô costurando bem na beirinha, passando aqui o meu hidratante, ó. Deixem essa costura bem linda, ó. É um pinguinho só de hidratante, tá? Só pra mesmo essa máquina ela deslizar com mais facilidade. Ó. Tô chegando aqui na parte que vai ficar mais grossa a costura, tá? Ó, vou tirando o meu clips. E fazendo aqui a minha costura, ó. Tô costurando com meio pé de máquina, ó, deixando tudo aqui bem alinhadinho. Bom, prontinho, ó. Chegamos aqui no final da confecção da nossa agenda com o Montana. Como eu falei pra vocês, a parte da ferragem eu vou colocar por último, tá? Depois que os dois modelos estiverem prontos, a gente coloca as ferragens tudo junto. Então aqui, ó, tô selando aqui toda a minha linhazinha que tenha sobrado. E aí ficou desse jeitinho aqui, tá? Essa parte aqui do meu botão de fora, como vai ser no balancinho também, eu vou colocar lá no final com vocês. Mas a nossa agenda aqui, ó, no Montana, nosso fichário, já está todinho pronto, lindo e maravilhoso. E agora a gente vai para a confecção do nosso fichário no 08, tá bom? Ó, então tô aqui com o meu fichário no 08, essa parte eu já tinha mostrado para vocês. Vou aproveitar aqui, ó, que ele tá em cima da mesa e já vou usar essa base para poder passar a cola aqui no meu acabamento do botão, tá? Lembrando que essa parte aqui, como ela precisa ser mais resistente, ela vai ter 4 camadas do sintético 08, vocês já vão ver como que a gente vai fazer esse fechamento aqui, tá? Ó, passei cola, vou deixar secar. Vou passar cola também aqui, ó, em toda a extensão do papelão que não tava com cola ainda. Eu não gosto de deixar a cola muito tempo parada, porque ela perde a aderência, tá? Então é o tempo mesmo da gente passar a cola, esperar essa secagem aqui inicial e já acomodar a outra parte e juntar o que a gente precisa juntar, tá bom? Porque senão ela seca demais, passa do ponto e aí não dá a aderência que a gente precisa, tá? Então, ó, passei cola aqui. O tempo desse pedaço aqui secar é o tempo que eu vou usar para passar a cola do outro lado, tá? Ó, peguei aqui a minha outra parte, lembrando que essa parte aqui, ela é uma parte menor, tá? Ela vai ser exatamente do tamanho interno do nosso molde. E tá tudo cortado reto, né? Mas no final a gente vai dar o acabamento arredondado aqui nessa parte, tá? Essa daqui que a gente tá fazendo no 08, eu não vou colocar bolso, tá? Porque esse daqui é um modelo que eu tô fazendo pra deixar aqui no ateliê. Ao invés de colocar uma agenda dentro, eu vou colocar um bloco de pedidos, tá? Então não tenho necessidade de ter bolso interno nem nada, eu só quero mesmo
mostrar para vocês a técnica que a gente vai usar de virado, né? Então, ó, passa bastante cola, tá? Bem espalhadinha, porém tem que pegar em todas as partes para poder ter uma aderência perfeita. Bom, então colinha passada, vou esperar uns minutinhos só para ela dar essa secagem aqui inicial, tá bom? Enquanto essa parte aqui seca, eu vou fechar essa outra parte aqui com vocês, ó. Lembrem que eu cortei 24/6 e fiz esse risco aqui no meio, tá? A gente vai trazer as pontas até o risco, ó. Ó, as pontas até o risco. Ó, fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Ó, vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou vir com a cola novamente. Só vou lambuzar aqui, tá? Não deixa passar muito não, principalmente se vocês estiverem fazendo numa cor muito clara, senão vai aparentar que tá com cola. Ó, besuntei aqui, vou esperar dar uma secadinha e vou juntar aqui todo mundo. Enquanto isso, bora colar aqui, ó, o nosso miolinho, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, nas partes aqui arredondadinhas, eu já vou dar uma certa arredondada para não agregar camada ali na hora de fazer o meu virado, tá? Mas não precisa ser nada muito certinho, porque vai ficar escondido, né, essa parte. E se você for fazer ele todo retinho, é só você seguir retinho, não precisa cortar, não precisa fazer nada, tá? E aí, ó, eu vou juntar aqui com essa minha parte aqui interna, ó. Tá bom? Ó, não tem mistério. É só juntar mesmo todo mundo aqui. Se vocês verem, ó, sobrou um pouco de material aqui, tá vendo? Nos cantinhos, não tem problema, ó, eu venho aqui com a minha tesoura mesmo, vou tirar aqui meio centímetro, eu cortei um pouco maior. Não pode ficar passando, tá? Essa parte interna, porque senão agrega camada na hora da gente fazer o nosso virado, tá? Então, vou cortar aqui, ó, deixar bem retinho. E novamente vou vir com a minha tesourinha aqui e vou fazer um arredondadinho aqui de leve, só pra deixar tudo retinho, tá bom? Ó, aqui tá tudo certinho, sobrou um pouquinho aqui desse ladinho também. Essa parte aqui, como vai ficar escondida, não tem problema se não ficar cortada exatamente, tá? Como deveria, porque ela vai ficar escondida. Então, vou tirar aqui, ó, o meu biquinho de novo. Ó. Tirar o biquinho aqui de novo. E pronto, ó. Tá bom? E ficou desse jeitinho, tá? Aqui, ó, novamente eu vou vir aqui com o meu vincador e vou já marcar minha lombadinha aqui, tá vendo? E nesse caso aqui, se eu fosse colocar o bolso, seria nessa medida aqui interna, né? No caso, seria 13 por 24, ou você pode cortar com 14 e fazer um viradinho pra dentro pra ficar com 13, tá? Como eu falei pra vocês, no meu caso não tem necessidade, porque eu vou usar aqui pra fins aqui no ateliê mesmo, tá? Novamente aqui, ó, eu vou marcar aonde eu vou colocar o meu botão, tá? Então, vou pegar aqui a minha régua. Lembrando que o primeiro botão, ele é colocado desse jeito aqui, pra ele ficar pra fora, né? Que é a parte fêmea. Ó. Aqui tem 26,5. Vou marcar aqui assim, mais ou menos. Tá? E vou colocar o meu botãozinho fêmea aqui. Aqui, mais uma vez, eu vou ter que puxar um pouquinho aqui, ó, tirar, desconectar ele aqui do meu
do meu material para que eu consiga encaixar ele aqui, tá? Vou fazer um furinho, ó. E encaixar ele aqui. Pegar meu gabarito, colocar aqui e virar as perninhas para fora, tá bom? Botãozinho encaixado. Eu vou fazer agora aqui, ó, terminar o meu trubisquinho. Como que eu vou fazer, ó? Vou dobrar ele aqui ao meio, tá? Eu passei uma medida para vocês de 24, mas tô achando que ficou muito grande, então vou marcar igual marquei aqui no outro, ó. Aproximadamente 7 centímetros, 8, tá? Definam aí o que vocês preferirem. E vou já cortar aqui, tá? E ele ficou com 8 centímetros. E vou passar uma costurinha aqui também em toda a volta, ó. Prontinho. E desse outro ladinho aqui, eu vou encaixar ele aqui, tá? Só que aqui, ó, tem um porém. Eu vou ter que costurar ele ou por fora, tá? Ou junto aqui, ó, por dentro, tá bom? Por quê, gente? Porque nesse caso aqui, como tem o virado, a gente não tem aonde encaixar ele, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou costurar ele por fora mesmo, eu acho que vai ficar melhor, tá? Agora, a gente vai começar a fazer o nosso virado aqui. Vou pegar a minha colinha aqui novamente, ó. Vou passar bem na beirinha aqui, ó. Em toda a volta, pela parte interna aqui. Ó. Do meu fichário. Não tem muito mistério, tá? Não tem muito segredo. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é vir também com a minha tesoura, ó, e tirar um pouco desse excesso aqui dos cantos, já que a gente vai arredondar ele e fazer o nosso virado aqui por cima, tá? Então eu tiro aqui, ó, esse excessinho. Isso daqui tudo eu faço no olho mesmo, tá? Pronto, feito isso, eu vou usar agora um agulhão para me auxiliar e fazer esse viradinho. Primeiro de tudo, ó, eu faço o virado em toda a parte reta, tá? Dos 4 cantos. Então, eu só vou mesmo descendo aqui, ó, e essa parte aqui, onde tá arredondada, eu deixo pro final, tá? Ó, tem mistério nenhum aqui, ó. Com a mão mesmo, podem usar uma espátula se vocês quiserem, ó. Beleza? E aí ficou desse jeitinho. Agora, para fazer os cantinhos, o que que a gente faz, ó? A gente vem com o auxílio do agulhão e a gente vai pegar primeiro uma, ó, voltinha. Tá vendo? E aí ele fica 2 orelhinhas. Agora eu pego essa outra orelhinha e desço também. Aí eu venho pra essa orelhinha, ó, e desço também. Vou acomodando, tá vendo? E agora essas orelhinhas menores que ficaram, ó, a gente vai descendo e organizando, tá? Ó, desço mais uma, desço essa aqui no meio. Sempre com o agulhão bem no meio aqui, ó, de onde tá a minha ondulação, tá? Ó, e vou descendo. Ó, ficou ruim? Sobe mais um pouco, ó, e desce de novo, tá vendo? Por isso que tem que ter uma boa aderência aqui nessa cola, tá? Ó. E aí vocês vão decidir se vocês acham que tá bom aqui do jeito que tá, se vocês querem cortar um pouco esse excesso aqui, tá bom? Podem vir com o martelinho também e dar uma batucada aqui em cima, o que ajuda a diminuir ainda mais esse excesso aqui,
tá bom? Ó. É só ir arrumando todo mundo, ó. E cuidado sempre com o agulhão para não furar o material de vocês, tá? E aí vocês vão fazer esse mesmo processinho que eu fiz aqui, tá? Nos 4 cantos. Então eu vou, ó, descer ele aqui. Vou fazer isso nos 4 cantos. Beleza? Uma dica legal, ó, eu acabei colocando aqui o meu virado pra fora, ele vai ficar desse jeitinho, mas uma dica legal é vocês fazerem igual eu fiz nessa daqui também, ó. Vocês podem fazer todo o virado antes e depois colocar o acabamento de dentro do sintético, porque aí vai cobrir essas dobrinhas que a gente fez aqui no canto, tá? Então tem essas duas maneiras de fazer. Ó. Beleza? Ó, tá bom? Depois que vocês começam a fazer, pega a prática. Mas foi como eu falei, se vocês optarem por fazer o modelo reto, vocês não vão ter esse trabalho de fazer esse arredondado, tá? É só fazer o cantinho mitrado mesmo que vai dar certo. Ó. Beleza? E aí aqui, ó, já está pronto, tá? Deixa eu arrumar esse pedaço aqui que eu não gostei de como ficou. Prontinho, tá bom? Agora, novamente, ó, eu vou virar aqui e vou fazer a costura em toda a volta, tá? Foi como eu falei pra vocês, no meu caso, eu vou colocar esse acabamento aqui, ó, por fora, tá? Ou vocês podem, vou colocar por dentro, que eu acho que vai ficar mais bonito. Deixa só eu marcar aqui o centro, novamente. Ó. Vou começar por aqui pelo centro, tá? Se vocês quiserem, pode usar o creminho novamente, tá? E agora é só vir costurando, ó, em toda a volta. Lembrando que nesse caso aqui, do sintético 08, a gente tá costurando por cima do papelão, tá? Prontinho. Por dentro, ó, ele fica desse jeitinho, tá bom? Foi como eu falei, ó, eu fiz o acabamento por fora, tá? Mas eu acabei percebendo que vai ficar muito mais bonito se eu pegar essa parte aqui de dentro
e colar ela depois, tá? Por fora aqui desse acabamento aqui do virado. Vou pegar mais um modelo aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, eu tenho essa daqui no rosa, ó, para vocês verem. Eu fiz todo o virado e só depois eu colei por cima aqui o meu sintético que eu usei como forro, tá bom? Então ficou desse jeitinho. Eu acho que vai ficar um acabamento melhor do que esse que eu fiz aqui para minha agenda, mas não tem problema, vai ficar aqui no ateliê mesmo, então eu vou usar ela assim do jeito que tá bom? Então, gente, ó, ensinei para vocês as duas técnicas, mais uma vez recapitulando, façam todo o virado da parte de fora para dentro do papelão, para depois colar essa parte interna aqui sobreposta, tá? Para conseguir esconder essa rebarbinha aqui do nosso virado, tá? O botão colocado antes e este botão desse lado, se for usar o botão sem acabamento, também colocado antes, tá? No meu caso, eu vou colocar depois porque eu vou estar usando o botão com acabamento aqui, tá? E agora a gente vai fazer a marcação da nossa ferragem, ó. Então não tem mistério, tá vendo que tem a lombadinha aqui? A nossa ferragem ela vai entrar bem aqui no centro, tá bom? Então é só vocês encaixarem aqui, ó, deixar bem centralizado, vir com uma canetinha de marcação, faz a marcação aqui de onde vai entrar o rebite, lembrando que eu tô usando o rebite 3, tá bom? Ó, fiz a marcação, agora eu vou fazer o furo, vou encaixar a minha ferragem aqui, colocar o rebite, levar lá no balancinho e apertar, tá bom? Bom, amores, então fui lá, ó, no balancinho, coloquei a minha ferragem aqui dentro, já apertei, tá vendo? Esse daqui foi o final do fichário no Montana, também já personalizei aqui embaixo com as iniciais da cliente, tá? Coloquei também o meu botãozinho aqui, lembrando que eu tô usando o botão imantado grande, mas o melhor é usar o pequeno, tá? O de 14 milímetros. E por dentro ficou desse jeitinho. E esse outro aqui, que é no sintético 08 com o arredondadinho, como eu falei pra vocês, vou repetir, façam o virado antes de colocar essa parte aqui interna, para esconder esse acabamento, vai ficar mais bonito. Também já coloquei aqui a minha ferragem, também coloquei o botão e personalizei, como eu falei para vocês, com o caderno de pedidos e a logo aqui da MIT, porque eu também mandei fazer um miolo de caderno de pedidos para que eu use esse ano aqui no ateliê. Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de janeiro. Cumpri a minha promessa, né? Vocês estavam me pedindo muito essa peça. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. Ou me chamem lá pelo Instagram, mitavares2021, tá bom? Um grande beijo e até a aula de fevereiro. Tchau, tchau!